Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Neste vídeo a gente vai tratar de alguns conceitos muito importantes da saúde suplementar, que envolvem diretamente a questão da inflação, tá? Ah, É muito importante a gente entender que os conceitos são diferentes, e a gente vai tratar quatro. O primeiro deles, a inflação geral, depois a inflação saúde, ou também conhecida como inflação médica, a VCMH, que é a variação de custos médicos hospitalares, e o reajuste dos planos de saúde individuais, que é calculado e publicado pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. O primeiro deles é a inflação geral. Pessoal, inflação geral, que é medida por vários índices, mas o mais conhecido e oficial do governo é o IPCA, tá? O IPCA, dentro dele existem 9 cestas, 9 agrupamentos. Dentre eles, eu vou dizer todos aqui para vocês: alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transporte, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. Então, o IPCA, o que ele calcula? Ele calcula a variação de preço de cada item dessas cestas. Entenda que saúde é uma delas. Então, na hora de fazer o compilado do IPCA geral, você tem uma variação de preço de diversos itens, muitos deles que não têm nada a ver com saúde. Aí, quando a gente tira somente a cesta da saúde, que é o item 6, saúde e cuidados pessoais, ele se subdivide em três. O primeiro deles, produtos farmacêuticos e óticos. O segundo, serviço de saúde, que dentro no segundo, tem serviços médicos e dentários, serviços laboratoriais e hospitalares e planos de saúde. E depois você tem um terceiro item, que é cuidados especiais. Então, quando você retira todo esse item 6, tá? Principalmente relacionado ao 6.2, que é serviço de saúde, você tem então a variação de preço de insumos somente relacionados à saúde. Então, por isso que a inflação geral, que envolve com 9 itens, não tem nada a ver com a inflação saúde ou inflação médica, que envolve apenas um item, que é o item 6.2, né, o subitem 6.2 de toda essa gama de indicadores. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, inflação geral mede variação de preço desses insumos, dessas cestas, tá? Que é conhecido como cestas. E dentro desse escopo, desses 9 itens, existe um que é relacionado à saúde, que se você extraí-lo e calcular apenas a variação de preço desses insumos da saúde, você tem então a inflação saúde ou inflação médica. Então, o IPCA geral envolve todos esses novos itens, IPCA serviço saúde envolve um subitem que está relacionado diretamente à saúde. Então, isso é muito importante vocês saberem. No resto do mundo, não só no Brasil, o IPCA serviço saúde ele é superior à inflação geral, a inflação saúde é superior à inflação geral, não somente no Brasil, mas no mundo, seja na Europa, na América do Norte, na América Latina, Caribe, na Ásia, enfim, África, Oriente Médio, todas a inflação saúde é superior à inflação geral. Mas por que, NASA, que é superior? Porque tem diversos itens. Tem uma frase, uma máxima, que diz o seguinte: saúde não tem preço, mas tem custo. Então, de fato, as tecnologias, os medicamentos, o próprio envelhecimento da população, longevidade, tudo isso está relacionado a um aumento, né? Na hora que se você for comparar saúde com vestuário, saúde com transporte, a saúde com certeza é maior, é mais cara do que esses itens, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber, inflação saúde, ela é superior à inflação geral, praticamente em toda a história, não só no Brasil, mas no mundo, por causa desses itens que eu acabei de expor. Aí agora a gente vai para a segunda leva dos outros dois conceitos, o terceiro e o quarto, que é a VCMH. VCMH é variação de custos médicos hospitalares. Enquanto o IPCA, tanto o IPCA geral quanto o IPCA serviço de saúde, ele mede a variação de preço, tá? A variação de custo, pelo próprio nome já diz, ele calcula a variação de custo, não é de preço. Não tem nada a ver com preço, é custo, tá? E quando a gente olha para o custo da saúde suplementar, no caso, a gente tem duas variáveis principais. A primeira delas é a frequência de utilização, que é, ou seja, a demanda, a quantidade de consultas, a quantidade de exames, a quantidade de internações por beneficiário. E você tem o valor médio do serviço, ou seja,
o valor de uma consulta, o valor de um exame de alta complexidade, um exame de baixa complexidade, o valor de uma internação. E como a gente está num ambiente de produtividade, ou seja, um ambiente de remuneração, na sua maioria, fee for service, ou seja, tudo que faz paga, obviamente com uma auditoria, né, alguma coisa que venha a certificar que aquele valor está correto, você tem, então, uma explosão de quantidade de eventos, uma explosão de variação de valor de serviços, que muitas vezes ele pode nem ter um reajuste, mas se houver um aumento na demanda, um aumento nessa frequência de utilização, automaticamente a VCMH vai captar isso aí. Então, essas duas variáveis são muito importantes para vocês entenderem como ele é sensível, esse modelo, tá? E aí, a VCMH nada mais é do que uma variação de custo, né? Então, geralmente esses custos, eles são custos per capita, né? Custo por beneficiário, para quê? Para você também colocar o impacto dessa variação na carteira das operadoras. A VCMH, muitas operadoras calculam suas próprias VCMH, existe uma liberdade de fazer isso, muitas delas fazem retrospectivo, ou seja, fechou o ano, então ela faz a variação do ano anterior, do penúltimo ano com o último ano. Mas muitas delas fazem prospectivo, ou seja, a variação do custo do ano anterior, já fechado, com o orçamento do ano que já fechou. Tá? O orçamento do ano que ainda está vindo, que está por vir ou está vivendo agora. Né? Então, isso é o caso da maioria. Eu imagino que no futuro, né, como a gente gosta muito de tratar esses assuntos, a questão do nível de transparência das operadoras seja muito grande. Então, essas VCMHs provavelmente terão que ser publicadas, né, mostradas as suas metodologias, né, auditadas, inclusive. Algumas operadoras até já fazem isso, mas eu vejo que, no final das contas, a transparência e as dificuldades, limitações e desafios desse mercado tem que colocar na mesa para todo mundo, né, todos os agentes, todo mundo que está participando desse processo, da cadeia produtiva, tenha noção disso, porque majoritariamente o risco está concentrado nas operadoras, principalmente porque a quantidade de exigências de regulamentação da própria ANS é na operadora. Né? E por fim, a ANS mudou, né, durante muito tempo o reajuste dos planos individuais, eles eram uma média do reajuste dos planos coletivos, e a partir de 2019 ela mudou essa conotação, mudou a metodologia e também considera a questão da variação de custos também, tá? Só que ela faz retrospectivo, ela pega o ano anterior, o penúltimo ano com o ano anterior, tá? E aí fundamenta, coloca lá no site por questão de transparência e mostra todos os pormenores que envolveram a questão do cálculo. Esses cálculos vêm das demonstrações contábeis, né, dos balancetes, das DRS, né, que você tem lá, as operadoras são obrigadas a enviar trimestralmente, e também tem o cadastro dos seus beneficiários. Então, ela tem acesso a tudo, tem acesso tanto aos custos, né, oriundos dessas demonstrações contábeis, também o número de beneficiários, que também vem de outros relatórios. O principal é o SIB, Sistema de Informação de Beneficiários. Então, ela consegue fazer o cálculo. O mercado também consegue fazer um cálculo aproximado, né, para se ter uma ideia, tá? Então, é isso, gente. O que é que eu percebo também no futuro, que além dessa questão da transparência, é que o desafio é tão grande para você mensurar uma VCMH, né, que eu imagino que e sempre teve dificuldade das pessoas entenderem que os números da saúde são superiores ao da inflação geral, que eu imagino que no futuro, na hora de montar um orçamento de uma determinada operadora, ela vai ter que chamar alguns prestadores, chamar alguns clientes para entender e dizer, olha, eu estou aqui com esse desafio, né, o meu custo vai aumentar X% aí no próximo ano, em função de aumentos de hospitais que eu vou ter que dar, de alguns médicos, de algumas especialidades médicas, e por causa disso, a minha VCMH vai gerar num patamar X. O que é que a gente pode fazer juntos? Fazer a 4 mãos um orçamento desse, porque os desafios são muito grandes de fato. Então é isso, pessoal. Inflação geral, inflação saúde, também conhecido como inflação médica, VCMH e reajuste dos planos individuais. Conceitos diferentes, que estão interrelacionados, mas que é muito importante nesta altura do campeonato 2021, todo mundo, seja cliente, prestador, quem trabalha em operador de plano de saúde, enfim, tenha noção do que são esses conceitos, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!